casa, pessoal do YouTube, eu voltei com uma novidade que vocês vão amar, gente. Vocês já ouviram falar em classes gramaticais? Isso, deu aquele arrepio? Aquele frio na barriga? É disso que eu tô falando. Nós vamos deslugar e entender de uma vez por todas o que são essas classes gramaticais. Acho que vocês já sabem que são 10, né? Então nós faremos uma sequência de vídeos para explicar aí essas 10 classes gramaticais. Calma, sem pressa, ó. Cada videoaula a gente aprende um, isso aí, calma, tá? Então, para iniciarmos hoje, falaremos sobre os substantivos. Então, quem quer aprender substantivo faz o quê? Põe o dedo aqui que já vai. Não, o dedo não é aqui não. Dá um like no vídeo, curte, compartilha e segue pra videoaula. Bora lá, galera! Então, beleza, galera. Vamos parar de enrolação e vamos começar logo essa aula sobre substantivos. Primeira classe gramatical que nós estudaremos juntos, combinado? Então vamos lá. Primeiro vamos criar um conceito aí. O que são substantivos? Substantivos são palavras que têm a função de dar nomes às coisas em geral. E são coisas em geral mesmo, gente. Ó, presta atenção. Como que é o nome disso? Garrafa. Esta palavra garrafa, ela tem a função de dar nome a este objeto. Essa palavra pertence à classe gramatical dos substantivos. Quando eu pego isso aqui, por exemplo, como que é o nome disso? Escova, muito bem. Essa palavra escova, ela tem a função de nomear este objeto. Portanto, pertence à classe dos substantivos. Como que é o nome desse ser lindo, maravilhoso que tá aqui na frente de vocês? Carolina, muito bem. Essa palavra Carolina, ela tem a função de dar nome a este ser, eu no caso. Portanto, também pertence à classe gramatical dos substantivos. Então, os substantivos nomeiam as coisas, tá? E não vamos achar que são só objetos ou pessoas. Não, pode ser, por exemplo, sentimentos como a saudade, o medo, a dor, o amor. São sentimentos, são nomes de sentimentos. Também pertencem à classe dos substantivos. Pode ser lugares como Brasília, Itália, rua, praia. Essas palavras dão nomes a lugares, também pertencem então à classe de substantivos. Pode ser qualidades como a leveza, a doçura, a brancura. Essas palavras também dão nomes aí a qualidades, portanto também pertencem aos substantivos. E também pode ser ações como comunicação, a partida, a chegada. Essas palavras também pertencem à classe de substantivos. Então, substantivos nomeiam seres em geral e podem ser reais ou imaginários. Se eu falar a palavra fada, por exemplo, fada existe? Não, mas dá nome àquele ser que existe num conto de fadas, que existe na imaginação, então também é um substantivo a palavra fada. Tudo bem? Combinado? E além disso, substantivos, eles têm as suas classificações particulares. Vamos começar falando primeiro dos substantivos comuns e próprios, tá? Então, os substantivos comuns, o que eles fazem? Eles dão nomes às coisas em geral mesmo, sem particularizar, sem individualizar. E os próprios particularizam, individualizam. Vamos nos exemplos, vocês vão ver de uma maneira mais clara isso. Por exemplo, quando eu falo a palavra filme, filme é um substantivo comum, tá? Existem vários filmes. Agora, quando eu dou um nome específico de um filme, como Malévola, por exemplo, eu especifiquei o filme. É um substantivo próprio. Quando eu digo livro, por exemplo, livro é um substantivo comum. Agora, se eu disser o nome particular de um livro, como O Meu Pé de Laranja Lima, eu adoro esse livro, O Meu Pé de Laranja Lima, por exemplo, é o nome de um livro em particular. Particularizei o substantivo livro, portanto, um substantivo, nesse caso, próprio, certo? Quando eu pego a palavra homem, existem vários homens, é um substantivo mais geral. Agora, quando eu digo João, eu particularizei um homem em particular. Ou Augusto é o nome de um homem em particular, certo? Substantivos comuns de forma generalizam, né? Eles dão nome às coisas mais gerais e os próprios particularizam. Uma coisa bem bacana, né, na diferença entre os dois, que só olhando a gente consegue perceber, é que os substantivos comuns são iniciados por letra minúscula e os substantivos próprios com letra maiúscula, tá bom? Isso também ajuda a gente aí a perceber a diferença entre um e outro. Vamos para a próxima? Vamos saber agora a diferença entre substantivos concretos e abstratos. Gente, presta atenção, quando a gente está dando aula, é a hora que o aluno buga.
é a hora que o aluno fica maluco. Então presta atenção. A gente tem a ideia de concreto, é tudo que a gente pega, né? E abstrato são o ar, o vento, né? E não é assim que acontece com a classificação dos substantivos concretos e abstratos, tá bom? Como são classificados? Substantivo concreto são aqueles substantivos que eles têm uma existência por si só, eles não dependem de outros seres, eles são independentes. E os abstratos, eles não existem sozinhos. Para que eles existam, eles dependem de outros seres. Vamos ver uns exemplos para vocês observarem. Vamos falar primeiro dos substantivos que são concretos, tá? Como eu disse para vocês, a palavra praia é um lugar, mas essa palavra é concreta, você consegue idealizar esse lugar, né? Ele existe sozinho, não depende de outro ser. Vamos pensar na palavra fogão. Fogão também é um substantivo concreto, você consegue idealizar, você consegue concretizar um fogão. Vamos pensar na palavra livro, você consegue imaginar um livro, tem um formato, ele existe sozinho. O que seria então substantivo abstrato, professora? São aqueles que vão depender de outros seres. Por exemplo, quando eu pego a palavra saudade, como que é a saudade? Desenha aí, faz um formato pra mim na cabeça da saudade. Vocês percebem que não tem? Você não consegue imaginar a saudade. Você pode imaginar alguém sentindo saudades. Então depende de um outro ser para sua existência. Percebem? Quando eu falo a palavra beijo. Beijo. É isso mesmo. O beijo, ele não existe sozinho. Precisa que alguém faça alguma coisa para que ele exista. Quando a gente fala o medo, imagina o medo aí, faz o formato. Não tem. Então, o medo é algo que só existe porque outro ser vai sentir isso, vai pensar isso. De modo geral, os substantivos abstratos são qualidades, ações e sentimentos, tá? Esses tipos de substantivos abstratos. E os concretos, eu queria dar mais um detalhezinho importante. Pensem na palavra Papai Noel. Ele é concreto ou abstrato? É o que, gente? Ele é concreto. Por quê, gente? Vocês conseguem imaginar uma forma? Mesmo que ele exista num universo imaginário, o Papai Noel não depende de outro ser para sua existência. Ele existe no real ou no imaginário. Lembra lá no começo que eu falei que substantivos nomeavam coisas reais ou imaginárias? Exatamente. Ele existe no universo imaginário, não existe na vida real. Mas é um substantivo concreto. Você tem como fazer a forma. Gente, vocês não sabiam que Papai Noel não existia? Acabei com a infância da galera. Existe. Se você acredita, ele existe. Vai fundo, tá? O que importa é que você entenda que Papai Noel é um substantivo concreto. Fada é concreto. Se você acredita, é isso. Tá bom, deu pra entender, né, gente? Existe no mundo real ou imaginário, tem uma forma, existe sozinho, é concreto. Quando depende de outros seres, é abstrato. Combinado? Vamos pro próximo. Vamos falar sobre substantivos simples e composto. Olha que fácil, gente. Substantivos simples são aqueles que têm apenas um radical, uma só palavra na sua formação. E os compostos são aqueles que têm duas ou mais palavras. Por exemplo, se eu falar a palavra flor, substantivo simples, uma só palavra, um só radical. A palavra cachorro, uma só palavra, um só radical. A palavra Ana, uma só palavra, tudo substantivo simples, ok? Agora, se eu disser beija-flor, dá nome a um outro ser, mas tem dois radicais, tem duas palavras na formação, substantivo composto. Se eu disser cachorro-quente, não é mais o cachorro, tô dizendo cachorro-quente, é outro ser, tá nomeando outra coisa. Então, duas palavras juntas que dão nome a uma outra coisa. É isso. Quando eu digo Ana Clara, duas palavras juntas que também serve para nomear, portanto, substantivo composto, certo? Agora vamos falar dos substantivos primitivos e derivados. Gente, primitivo, primitivo é o que veio primeiro, né? É a palavra que dá origem às outras, e as derivadas são as palavras que são criadas a partir de uma palavra primitiva, ela veio depois. Então, por exemplo, quando eu digo a palavra pedra, pedra é uma palavra primitiva. Só que dessa palavra primitiva eu mantenho até o radical, o comecinho é igual, Da palavra pedra eu posso criar a palavra pedraria, a palavra pedreiro, a palavra pedreira, certo? São palavras derivadas de pedra.
Se eu pegar a palavra flor, de novo, ó, a palavra flor é uma palavra primitiva. A partir desta palavra primitiva, eu posso formar outras palavras como florista, floricultura, floresta. Essas palavras são derivadas de flor, certo? E se eu falar a palavra leite? Qual o derivado de leite? É queijo, né, professora? É manteiga. Não, gente, não é queijo ou manteiga. Linguisticamente falando, tá? Derivados da palavra leite seria leiteiro, leiteira, leitaria, tudo bem? São palavras aí que até mantêm um radical, o início da palavra é igual, só que aí vão dar nomes às outras coisas que até se relacionam, né? Quando eu falo leiteiro, se relaciona com a palavra leite, né? Leiteiro aqui vem do leite, certo? Tudo bem? E agora nós vamos falar do último, que são os substantivos coletivos. O que seria coletivo, gente? Ó, o próprio nome, ó. Exatamente, são palavras escritas no singular, só que elas representam um grupo, elas têm a função de nomear um grupo, um conjunto, tudo bem? Então, por exemplo, quando eu digo enxame, essa palavra enxame representa um grupo, né? Um conjunto de abelhas. Quando eu digo alcateia, essa palavra alcateia representa um grupo de lobos. Quando eu digo constelação, essa palavra constelação representa aí um grupo de estrelas, um conjunto de estrelas, tudo bem? Então essas palavras são substantivos coletivos. A gente chama esses substantivos de substantivos coletivos que são específicos. Por quê que eu tô dizendo isso? Não é legal você escrever enxame de abelha. Se é enxame, já é de abelha, fica pleonasmo, sabe? Você acaba cometendo um erro. Então, enxame já é de abelha, ele é um coletivo específico. Agora, existem coletivos que já são não específicos, vamos dizer assim. Quando eu digo um grupo, encontrei um grupo no shopping. Esse grupo, ele não é específico, eu preciso de outros termos para especificar que tipo de grupo. Eu encontrei um grupo de adolescentes, eu encontrei um grupo de alunos, um grupo de professores, um grupo de crianças. Então, são também coletivos. A palavra grupo é um substantivo coletivo, só que ela precisa de seus determinantes aí para especificar que tipo de grupo que você encontrou. Da mesma forma, a palavra manada, tá? Manada pode ser de búfalos, pode ser de elefantes, então essa palavra manada é um substantivo coletivo, mas precisa dos seus especificadores. Agora, cardume. Cardume já é de peixe, então você não precisa colocar de peixe, você não precisa escrever de peixes, tudo bem? Arquipélago. Arquipélago já é um conjunto de ilhas, então você não coloca arquipélago de ilha. Não precisa, tá? Aí é pleonasmo. Certo? Gostaram da dica? Espero que tenham curtido aí a aula de substantivos. Por hoje nós paramos por aqui, mas eu ainda vou voltar com vídeos falando sobre substantivos para nós aprendermos, entendermos as flexões dos substantivos, gênero, número e grau. Precisamos entender isso também. Quem gostou do vídeo, dá aquele like bem bacana pra professora. Quem não gostou, dá aquele apoio moral também. Curte e compartilha, porque é assim que a gente tem que ser. Tem que ajudar uns aos outros. É isso aí, galera. Até a próxima!